Oi pessoal, eu sou o professor Rodrigo César e nesse vídeo nós vamos continuar falando sobre transistor funcionando como um amplificador de pequenos sinais. Aqui o nosso amplificador é exatamente o mesmo do vídeo passado, com a exceção de que ele será aplicado a uma fonte de tensão de entrada, agora com impedância. E nós vamos tentar entender qual o efeito dessa impedância ligada na entrada do nosso amplificador. Lembrando que nós temos ainda aquele problema do nosso amplificador, que o seu ganho de tensão ele depende do RE', que é a resistência em corrente alternada do emissor. E esse cara ele depende da temperatura e também da polarização do nosso transistor. Então não é interessante que o ganho de tensão dependa do RE'. Mas esse problema vai ser contornado depois. Nós temos que aqui tentar entender o que essa impedância na entrada traz de diferente para o nosso circuito, tá bom? Então é isso que nós vamos fazer. Nós temos então aqui do lado uma tensão de alimentação com impedância de entrada. Está aqui o cara, olha só. Nós temos uma impedância, nesse caso de 600 ohms, aqui na entrada do nosso amplificador. Então nós temos aqui o nosso amplificador, nós temos aqui o nosso transistor, nós temos agora até o ganho de tensão aqui, o ganho de corrente na verdade, que ele vale 100. Nós temos aqui na base o R1 e o R2, na base do nosso amplificador. Aqui na parte do emissor, a resistência de emissor. Aqui na parte do coletor, resistência de coletor. E o nosso amplificador ligado em 10 volts. E nós temos aqui, acompanhe meu mouse, na entrada do nosso amplificador, uma fonte de tensão de 1 mV. E a tal impedância de entrada, ligada na entrada aqui, Isso que está diferente para o vídeo anterior. E nós temos aqui ainda um capacitor de acoplamento. E indo lá para a saída, nós temos a mesma carga na saída aqui e ainda um capacitor de acoplamento. E por último, nós temos aqui um capacitor de desvio. Então esse é o nosso circuito com amplificador que nós devemos estudar. Agora, vou vir aqui embaixo, Vocês vão reparar que a análise em corrente contínua, ela não muda. Essa parte é a polarização do transistor. Então, é a mesma coisa do vídeo passado também. Os valores são exatamente os mesmos. A corrente do emissor tem esse valor aqui. Esse valor será usado mais para frente, para calcular o RE', né? Para calcular a resistência em corrente alternada do emissor. Lá na frente, esse cara vai ser muito importante. E aqui nós temos também a tensão coletor-emissor, com esse valor, 4,94 volts, mostrando que nós realmente estamos na região ativa e o nosso transistor funcionando como um amplificador. E aquela ideia é que esse valor ainda é mais bonito do que isso, ele está aproximadamente no meio, na metade desse valor aqui, né? Nós falamos que é no meio da reta de carga. Então ele está na melhor posição possível dentro da região ativa. Nós temos uma amplificação sendo feita aqui da melhor forma possível. Então a análise em corrente contínua, ela é exatamente a mesma do problema anterior, tá bom? Esse valor não muda aqui. Então nós devemos entender aqui sim, nós vamos ter mudanças. O que acontece de diferente na análise em corrente alternada agora? Nós continuamos utilizando modelo de pequenos sinais aqui. E olha só que interessante o que nós temos. No nosso desenho aqui a gente consegue ver a diferença desse modelo aqui para o modelo passado. O modelo passado que nós estudamos no vídeo passado, na verdade, não tinha essa resistência aqui na entrada, tá? Então tinha todas as outras. Nós tínhamos aqui a fonte de entrada. Nós tínhamos aqui o R1 e o R2, são os caras que apareciam na base do nosso amplificador, eles estão aqui. E aqui, esse cara aqui que é o tal resistência de corrente alternada do emissor.
ele aparece aqui na malha da base também. Então esses três caras aqui, ó, eles continuam aqui da mesma forma como no vídeo anterior, tá? Agora a diferença é que esse cara aqui, ele apareceu. No vídeo anterior não tinha esse cara aqui e agora ele está aqui. Então a malha da base, ela fica diferente por conta dessa impedância aqui na entrada. E a malha aqui do coletor fica da mesma forma, ó, resistência de coletor, aqui uma fonte de corrente, essa corrente do coletor, e do lado de fora do amplificador tem esse cara aqui também. Então nós temos uma malha da base a ser estudada, e nós temos aqui a malha do coletor a ser estudada. Vou mostrar os valores aqui embaixo, ó. R1, medida do nosso amplificador, que ele deu um desenho, eu coloquei aqui, 10 kΩ. R2, também uma resistência do amplificador, também ligada na base, 2,2 kΩ. Resistência do coletor, também uma informação do nosso amplificador. E esses caras aqui que está, ó. Esse RL não é do amplificador, esse RL está ligado na saída do amplificador. Esse RG também não é do amplificador, ele está ligado na entrada do nosso amplificador. E aqui está a nossa fonte de tensão, tá vendo? 1 mV ligada também na entrada do amplificador. E além disso aparece o RE', a resistência em corrente alternada do emissor. A sua definição: tensão térmica, ela é 25 mV, mais ou menos a temperatura ambiente. E aqui a corrente do emissor, que a gente acha na polarização do nosso transistor, né? Na análise em corrente contínua, a gente acha esse valor aqui. E olha que interessante, substituindo esse valor aqui embaixo, nós temos um RE' com esse valor aqui. Vocês vão reparar que também não muda o sistema que nós estudamos anteriormente, que não tinha impedância de entrada, esse valor aqui também é o mesmo. Pronto. Então agora o que nós temos que fazer é analisar aqui a malha da base em primeiro lugar e depois a malha do coletor, tá bom? Então nós vamos fazer isso daqui, ó. O circuito da base em primeiro lugar. E aqui nós temos que ir com muita calma, nós temos mais informações aqui. Quando não tinha essa impedância de entrada era tudo bem fácil. Agora com ela nós temos que ir mais devagar. Em primeiro lugar, nós temos que achar a tensão na base. E a tensão na base, gente, é a tensão aqui, ó, nesse ponto. Tá? É só sobre a base. Então, o R1 paralelo com R2, paralelo com beta RE'. Esses três caras são as resistências da base, todas em paralelo. Todas elas vão sentir essa tensão da base. Então, a tensão da base, olha só o que a gente coloca. É a tensão interna, mas esse interno não, é de entrada. Essa tensão de entrada, gente, no amplificador, tá? Essa tensão de entrada não é a mesma que esse cara aqui, ó. Essa tensão que você coloca no seu amplificador, mas ainda tem uma queda de tensão aqui. Então aquele Vin que eu coloquei lá, ó, é aqui, ó, nesse ponto. Essa tensão sim que vai entrar no nosso amplificador. Então a tensão na base, que é igualzinha à tensão de entrada no amplificador, olha só que interessante o que eu coloquei aqui. Ela é beta RE' vezes corrente na base. Aqui, ó, é esse cara aqui, tá? Beta RE', é a queda de tensão em cima desse cara aqui, né? Beta RE' vezes a corrente na base. Mas a gente pode utilizar aquela relação linear. Isso aqui valia quando a gente estava fazendo a polarização do transistor, análise em corrente contínua. Já que nós estávamos na região ativa, valia essa relação aqui. Continua valendo em corrente alternada. Então, a corrente da base é igual a IC dividido por beta. Olha lá, ó, como ficou fácil. Então, a tensão de entrada aqui é igual a RE' vezes IC. Tá? Essa fórmula aqui é muito importante. Mas olha só que interessante.
essa tensão de entrada, como eu falei, ela é aqui, ó, a que vai entrar no amplificador. Mas nós queremos que apareça essa tensão aqui, tá? A tensão da fonte mesmo. A tensão que a princípio entra e que você gostaria que fosse amplificada. Mas ainda tem essa queda de tensão, como eu falei aqui em cima. Então aqui não tem que aparecer Vin, tem que aparecer VG, alguma coisa desse tipo. Mas olha só que fácil. O nosso Vin, essa tensão de novo, ó, nesse ponto aqui, que está entrando no amplificador, dá para a gente encontrar por divisor de tensão. Dá para encontrar como divisor de tensão, tá? Em primeiro lugar, eu vou chamar R1 em paralelo com R2. Em paralelo com esse cara aqui, a gente vai chamar esse cara de impedância de entrada. Tá? Está aqui embaixo, ó. A impedância de entrada nada mais é do que R1 em paralelo com R2, em paralelo com esse cara aqui. A impedância de entrada está sentindo a tensão de entrada no amplificador. E aí nós podemos fazer essa divisão de tensão aqui, ó. O Vin nada mais é do que a tensão sobre esse cara aqui, né? Aqui, ó. Zin dividido pela soma desses caras aqui. Então, segundo essa vezes VG, é claro, aqui. Então, segundo essa equação aqui, o Vin nada mais é do que o VG, a parte do VG, que cai sobre esse Zin aqui. Tá? É a fórmula de divisor de tensão. A gente encontra aqui. E, então, é muito interessante escrever essas ideias aqui. Aparecem comentários aqui, ó, que eu vou fazê-los agora, vai tirar um pouquinho o foco das nossas contas ali, mas eu preciso fazer agora essas contas, essas observações aqui. Então, olha que interessante, gente. A tensão de entrada no nosso amplificador, ela diminui antes mesmo de entrar no amplificador. É o que eu falei para vocês, ó. Você coloca essa tensão aqui para ser amplificada, só que existe uma queda de tensão aqui em cima, e na verdade a tensão que vai entrar aqui, ó, o Vin, ela é menor do que VG. Caramba, então colocar aquela impedância na entrada fez a tensão a ser amplificada dar uma diminuída. Logo de cara nós temos um valor menor na entrada do amplificador a ser amplificado. E segundo problema, olha só, esse Zin, que é a impedância sobre o qual cai essa tensão aqui de entrada, esse cara depende tanto de beta, que é o ganho de corrente, como de RE', que é a resistência em corrente alternada do emissor. Aquele cara que a gente falou que é um problema, por depender de temperatura e também da polarização do emissor. Então isso não é bom. Não é bom a tensão ela cair antes mesmo de chegar no amplificador. E não é bom esse cara que é importantíssimo nas equações depender tanto de beta quanto de RE'. Tá bom? Mas vamos continuar as contas, ó. Aqui eu fiz um pouquinho das contas só para vocês verem. Eu coloquei então os valores do nosso problema. Eu coloquei o R1 aqui, em paralelo com o R2 aqui. E aqui em paralelo com ganho de corrente que vale 100 e o RE' que vale 22,7 ohms. Nós temos uma impedância ali, né, de 1 kΩ. Tá? E aí, jogando aqui na fórmula, então, ó, a tensão de entrada no amplificador não é 1 mV. Não é 1 mV que está lá no início. Se você colocar na fórmula aqui, ó, o Zin, se você colocar a impedância aqui na entrada, e se você colocar o Zin, é a fórmula que está ali em cima, ó. Vou aqui com o mouse para vocês verem. Essa fórmula aqui. Se vocês colocarem os valores, vocês vão encontrar, na verdade, essa é a tensão que está entrando no nosso amplificador. Tá vendo o que justifica essa frase aqui, ó? A tensão de entrada diminui antes mesmo de entrar no amplificador.
Então isso acontece por causa daquela impedância na entrada do nosso amplificador, que faz parte da fonte, né? Tá bom, fizemos alguns cálculos ali em cima. Agora, olha que interessante. Quando a gente for analisar o circuito do coletor, ele, além de ser bem simples, não tem nada de diferente para o circuito amplificador que nós fizemos no vídeo passado. Aqui nós temos que achar o VC, ó, o VC, que nada mais é do que a tensão de saída. Esse VC é a queda de tensão sobre RC paralelo com RL. Está escrito aqui, ó. Ah lá, é VC paralelo com RL. A corrente que eles sentem é a corrente do coletor. E esse sinal de menos aqui é por causa da posição, aqui ó, a posição dessa fonte de corrente que está para baixo e não para cima. Tá? Ela está saindo e não entrando ali naquele ponto. Então nós temos aqui o mesmo resultado do vídeo anterior. Ó. Nós temos uma tensão de saída com esse valor aqui. E o menos significa que está sendo invertido. Tá? Então, agora nós temos que combinar essas equações aqui, ó. Essa é a equação de saída, né? Essa tensão de saída que nós tiramos do circuito coletor. E vamos vir aqui em cima, ó. E essa daqui, ó. Essa daqui é a tensão de entrada. Essa aqui é a tensão de entrada no amplificador. E sendo que a relação entre essa tensão de entrada no amplificador com a tensão de verdade da nossa fonte está aqui embaixo. Tá bom? Então, olha só, vou voltar aqui para vocês verem. Então, vamos com calma. Ó. O ganho de tensão é V0 dividido por Vin. Que V0 que eu coloquei aqui na equação? Eu coloquei esse V0 aqui. E que Vin que eu coloquei naquela equação foi esse Vin aqui. As duas equações, elas têm a corrente no coletor. A corrente no coletor vai embora, tá? Do problema. E aí nós temos uma equação bem simples, ó. O ganho de tensão, então, é menos, por causa do menos que aparece na fórmula do V0, RC paralelo com RL, dividido por RE'. E aquele problema que também apareceu no vídeo anterior, no nosso amplificador, que o ganho de tensão ele depende de RE'. Isso não é uma boa, porque RE' depende da temperatura e também da polarização do transistor. Não é uma boa que isso aconteça. E olha que interessante, gente, já que o nosso amplificador desse problema é exatamente o mesmo amplificador do problema anterior, aqui o ganho de tensão é o mesmo. Então o ganho de tensão aqui não se altera. Se você tiver então uma impedância lá na entrada ou não tiver essa impedância, o ganho de tensão é o mesmo. E ainda o problema também persiste aqui, né? E agora sim, ó, quais são as equações fundamentais? O ganho de tensão é esse daqui, equação fundamental. E para você achar o V0, que é a tensão na saída, ela é igual a V, a tensão na entrada. E aí que tá, ó. A tensão na entrada do amplificador, ela tem essa relação aqui com a tensão da fonte. Ela é menor, já vimos que ela é menor. E ainda esse Z de entrada que aparece aqui, ele tem essa relação. Então são todas equações que nós encontramos no meio do caminho, só estou destacando elas aqui. Para achar o ganho de tensão aqui em cima, para você achar a tensão na saída, esse cara aqui, para saber quem que é esse Vin, essa informação aqui, e para saber quem que é esse Zin, esse cara aqui de baixo. Essas são as equações fundamentais que nós temos para encontrar os valores importantes nesse amplificador, tá bom? E nós temos aqui, ó, agora nós temos 3 problemas. Os nossos problemas aumentaram aqui. Nós temos um ganho de tensão dependente de RE'. É um problema que já existia no amplificador no vídeo passado. Continua exatamente com o mesmo problema, porque nós temos o mesmo amplificador. Só que nós temos agora, ó, uma tensão de entrada diminuindo antes mesmo de entrar no amplificador. Então, por causa daquela queda de tensão
em cima da impedância de entrada, nós temos entrando no amplificador uma tensão menor do que você colocou lá na fonte, né? E nós temos esse problema aqui, ó. Essa impedância de entrada, que é muito importante para as nossas contas, depende de beta e de RE'. Caramba, então agora nós temos, por causa dessa impedância na entrada, mais esses dois problemas aqui embaixo. Além desse problema aqui em cima que já existia, continua existindo porque o amplificador é o mesmo, nós temos agora mais dois problemas para resolver. E nós vamos tentar resolver todos esses problemas no próximo vídeo. Nós vamos ver o que nós podemos fazer em cima do nosso circuito amplificador para que esses problemas eles não existam, ou pelo menos dê uma diminuída nesses problemas aí. Então era essa a ideia que eu tinha para discutir com vocês. Espero ter ajudado em seus estudos aí. Se isso aconteceu, dê um like aí, compartilhe com os amigos e nos vemos no próximo vídeo.